Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Os Dois Papas, The Two Popes, novo longa da Netflix, dirigido pelo Fernando Meirelles, estrelado por Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. Lançamento na plataforma no dia 20 de dezembro, com um período de lançamento limitado nos cinemas de alguns países. Que grande experiência, que grande filme, eu quero falar mais sobre isso. É uma surpresa, porque eu esperava o lançamento em 2020, apenas dada a quantidade de grandes filmes que a Netflix tem para 2019, né? Mas valeu a pena ter antecipado esse lançamento. Eu acho que tem chances no Oscar. Quero conversar sobre tudo isso com vocês aqui. Desde as cenas iniciais de Os Dois Papas, você nota que é um projeto especial. É um projeto que tem um roteiro de extrema qualidade. Isso a gente pode notar por conta também da assinatura do roteirista, que é o Anthony McCarten, que tem uma série de trabalhos tão elogiados, né? E aqui não é diferente, aqui é um trabalho impecável mesmo, talvez com um que outro ajuste para ficar perfeito, mas que ainda assim encanta o espectador e emociona o público desde os minutos iniciais, porque você está tratando aqui de duas personalidades extremamente distintas, Joseph Ratzinger e Jorge Bergoglio. A história começa em 2005, ano da morte do Papa João Paulo II, enquanto Bergoglio, interpretado pelo Pryce, ele celebrava missas em Buenos Aires e era um nome para a continuidade da abertura da igreja, o Joseph Ratzinger se consolidava como a opção mais conservadora, representando a tradição da Igreja Católica. Os dois se encontram no conclave de 2005, todos sabemos que o Ratzinger vira Bento XVI, mas existe a primeira interação dentro do conclave entre os dois personagens. E essa integração ela é muito importante. Ela é muito importante porque anos depois, quando o Jorge Bergoglio ele vai para Roma, ele já marca a passagem de avião para Roma, e ao mesmo tempo o Ratzinger pede para o Bergoglio ir visitar ele, isso tudo na visão do Anthony McCarten, claro, é um roteiro dele. Aí você tem um outro encontro, e o encontro com as conversas entre os dois papas, já que o Bergoglio se tornaria o Papa Francisco. Existe um aproveitamento muito bom, mas muito bom mesmo, das cenas de arquivo, o material que é usado para situar o espectador dentro da contextualização do conclave papal, dos dois na verdade, né? A morte do João Paulo II, período de transição na igreja, acusações e pressão muito forte contra o Papa Bento XVI. E isso é importante para não deixar o filme isolado, não deixar o filme apenas em torno do Jonathan Pryce e do Anthony Hopkins. E quando você fica entre eles, no entanto, claro que é impecável, né? São duas lendas do cinema, dois grandes atores. Você vê que realmente eles têm uma entrega com o personagem, eles compraram totalmente a ideia do Fernando Meirelles e do Anthony McCarten. Ficou muito legal, o resultado final é excepcional mesmo. Nos encontros do Bergoglio com o então Papa Bento XVI, nesse roteiro muito legal do Anthony McCarten, você tem discussões aprofundadas sobre diferentes posicionamentos da igreja, sobre posicionamento da igreja perante questões complexas e controversas, e aí você tem, de novo, você tem aquela visão do conservadorismo do Ratzinger, da tradição do Ratzinger, contra a proposta de abertura do Bergoglio. E aí no mesmo momento que você tem questões tensas e situações que exigem bastante atenção, você tem cenas de descontração leves, piadas, um humor extraordinário, muito bem feito mesmo, muito refinado, que eu acho que vai agradar boa parte do público. Você tem, além disso, uma questão que eu achei muito curiosa, que é a questão em torno do passado do Jorge Bergoglio durante a ditadura argentina. Ele foi muito questionado sobre isso, ele já falou muito sobre isso também. Já temos publicações de livros, temos publicações de artigos acadêmicos sobre, mas o Anthony McCarten achou melhor trazer essa questão também através de flashbacks, a partir de 1976, mostrando o posicionamento do Bergoglio nessas questões, nesse apoio à ditadura, que muita gente acaba acusando ele até hoje, e que segue também durante a década de 80 e 90, quando você não tem mais a ditadura na Argentina, mas que acaba tendo uma consequência direta no próprio Bergoglio. Acho que o filme trabalhou muito bem com a questão dos flashbacks, mas aí, na minha visão, eu acho que seria legal e fecharia totalmente com a proposta do filme, quem sabe uma discussão também sobre o passado do Ratzinger, porque muita gente, é quase um senso comum, diz, o Ratzinger foi para a juventude hitlerista, ele era nazista e tal, só que existe muita desinformação também em torno disso. Então acho que uns 2, 3 minutos
de conversa, interação e uso de flashbacks também para o Ratzinger, não apenas para o Bergoglio, seria extremamente efetivo dentro da proposta de Os Dois Papas. O trabalho técnico do filme me agradou bastante, eu acho que é um dos grandes destaques da temporada também por conta disso. Você não apenas na questão de design, de produção, não apenas na questão de maquiagem, o Jonathan Pryce está sensacional como Bergoglio, mas na questão da fotografia, que eu queria trazer um parênteses especial, porque o espectador ele sempre é posicionado como uma testemunha de uma conversa franca entre esses dois homens tão diferentes, que acabam encontrando pontos em comum na medida do desenvolvimento da narrativa e no desenrolar natural da história proposta. Esse caráter tão íntimo do filme, ele às vezes coloca também o espectador como um espião, dada a complexidade dos temas em determinado momento, dada a leveza e as piadas em outro momento. Então você tem discussão desde a reforma da igreja até discussão sobre futebol, passando por pizza e passando por Fanta Laranja, por exemplo. Então, méritos aqui, eu queria parabenizar o César Charlone, que já foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por Cidade de Deus, porque o trabalho dele me agradou muito mesmo. O filme apresenta também um uso de close-ups que é extraordinário, seria uma aula de como usar um close-up efetivo numa narrativa, no momento que você tem Jonathan Pryce, o foco no Jonathan Pryce no Bergoglio para reforçar suas posições, e aí diretamente, durante a mesma conversa, um close-up, Anthony Hopkins como Joseph Ratzinger, reforçando seu ponto de vista da tradição da igreja. Espetacular, só tenho elogios na parte técnica de Os Dois Papas, e é aquele filme que tem uma sequência e tem uma coerência técnica. É um bom trabalho de montagem, um bom trabalho de fotografia, uma trilha sonora agradável, atuações que engrandecem, reconstrução, uso de material de arquivo, trabalho do Fernando Meirelles. Aqui eu não tenho, assim, tirando essa questão talvez, que é uma visão minha, uma visão pessoal, subjetiva, de um aproveitamento maior da história de fundo do Ratzinger para engrandecer a narrativa, eu acho que foi super bem aproveitado o que ele tinha em mãos e o trabalho que ele acabou apresentando na tela. E por conta disso, pensando em Oscar, eu acho que o filme teria condições de chegar em praticamente todas as categorias, só que aí tem um porém. A Netflix tem esse ano Marriage Story, Histórias de um Casamento, e The Irishman, O Irlandês. E eu acho que esses dois filmes seriam preferência, têm preferência de campanha e teriam preferência em algumas categorias ao invés de Os Dois Papas. Ainda assim, espero algum reconhecimento. Acho que para melhor roteiro adaptado é um nome fortíssimo, dado até o histórico do próprio Anthony McCartan. Quem sabe um reconhecimento para o Jonathan Pryce, que é difícil, dada a qualidade e também na competição da categoria de melhor ator, e eu venho discutindo muito isso aqui no canal, mas me parece mais viável mesmo hoje uma nomeação, algumas nomeações para categorias técnicas, e quem sabe pode beliscar melhor filme. Aí a Netflix teria que posicionar 3 filmes dentre a lista dos 10 no máximo, né? É uma tarefa que muitos acreditam que pode ser impossível, dada até as controvérsias que existem Netflix com a academia. Então eu vou fechar Os Dois Papas com nota 8. Eu recomendo assistir assim que entrar no catálogo da Netflix, certo? Seria esse o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!